O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, no carisma, os padres religiosos sacramentinos, formandos, leigos, sacramentina SSS, toda a comunidade paroquial, visitantes, romeiros deste santuário, estamos nesse dia tão importante para nós, que é celebrar o dia do nascimento do nosso fundador, né? São Pedro Julião, ele que nasceu em 1811 e em 1856 ele funda a congregação. Aí sua morte é 1º de agosto, né? Ou seja, foi ontem, mas ontem era dia de Santo Afonso. Então o calendário litúrgico transfere para hoje, dia 2. A importância de estar hoje como sacramentino celebrando o carisma, né? O fundador do nosso carisma, São Pedro Julião, lá da França, né? Que ele começa a missão lá e da França se espalha pelo mundo afora, como era o desejo dele, de espalhar o amor eucarístico pelos 5 cantos da terra. Hoje estamos presentes em várias partes do mundo, né, na Europa, Ásia, aqui na América Latina, Brasil, várias comunidades, para levar essa presença eucarística, né, aos irmãos e irmãs. Então, esse era o seu desejo, da exposição solene, né, do Santíssimo Sacramento. Então, os santuários começam com essa grande missão de levar a Eucaristia, como aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Caratinga, né? Nós temos sempre santuários de adoração para acolher
essa proposta de São Pedro Julião, ou seja, celebrar a Eucaristia para depois prolongar a celebração no momento de adoração. E também a Eucaristia nos compromete, né? Ou seja, ela sempre nos leva também à nossa ação, né? No cotidiano, na nossa família, na nossa sociedade. Sempre temos que estar sendo pessoas eucarísticas, né? Então, aí está o carisma proposto a cada um de nós de São Pedro Julião Aimar. São Pedro Julião Aimar, ele tinha muitos textos, né, espirituais para reflexão, para retiro, para oração, mas eu vou escolher hoje um deles, que é o tema sobre o dom de si, né? O que é esse dom de si? A doação de si mesmo. E São Pedro Julião, ele se inspira na própria caminhada de Jesus. Jesus vive o dom de si, né? Doa a sua vida, não realiza o seu projeto, mas realiza o projeto de Deus. Dom de si é isso. Como diz em São Paulo, né? São Paulo vai dizer: é necessário que eu desapareça e apareça Cristo. Ou seja, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é doar a sua vida, né? Fazer essa entrega total para a missão na qual ele foi escolhido, né? Então, e São Pedro Julião também, então ele inspira cada um de nós também como cristãos, cristãs, a ser essa presença, né, do dom de si, da doação da nossa vida, da nossa caminhada, a não realização sim do projeto pessoal, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, mas sim a realização do projeto de Deus. Então, Jesus, acolhendo também o Evangelho de hoje, né, que vai também coincidir com o tema eucarístico, né, a multiplicação dos pães. Jesus interpela aos discípulos, né, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, viver a Eucaristia é isso, é saber partilhar, é saber alimentar aquele que está faminto. E Jesus, olhando a multidão faminta no deserto, sente compaixão, né? É importante ressaltar esse elemento na caminhada de Jesus, que é a compaixão. Jesus viu o povo faminto, teve compaixão. Outro momento, Jesus viu o povo no deserto também, parecia ovelha sem pastor. O Evangelho diz, ele teve compaixão, né? Viu a viúva de Naim com seu filho morto, teve compaixão, né? Então é importante ressaltar a compaixão de Jesus, né, para com as pessoas com fome no deserto, para a viúva, por cada um de nós. E essa compaixão é o chamado a cada um de nós também acolher a compaixão de Jesus, para que nós também possamos ser compassivos, né? Ou seja, a gente viva a espiritualidade para que no cotidiano também nós possamos agir a partir daquela espiritualidade. Então Jesus teve compaixão, por isso que ele convida os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, cada um tem que colaborar também, né? Não esperar só da parte de Jesus, que ele estava dizendo para os discípulos: vocês também têm que ajudar, a colaborar, né, com essa fome das pessoas. E aqui cada um de nós também temos essa missão importante. No outro texto do Evangelho, não de hoje, porque o de hoje não fala de Felipe nem André, mas o outro, nós vimos que Felipe é aquele que fechou a porta, né? Ele diz: olha, despede essa multidão. E André era aquele que dizia: olha, ali tem 5 pães e 2 peixes, né? Então, aquele que abre a porta e aquele que fecha a porta, né? Que nós possamos também olhar para nós abrimos porta ou fechamos porta, né? Como Felipe, e não partilha o pão. E assim, o texto vem nos ajudar a refletir, né, sobre o sacramento da Eucaristia, como essa grande fonte de transformação para a nossa caminhada, para a nossa vida. O amor verdadeiro, né, não vai ignorar as necessidades do irmão. Então é isso que leva Jesus à sua compaixão naquele momento, né? Jesus oferece não apenas pão, mas também o seu próprio coração, sua própria vida, como ele disse lá em João, né? Eu sou o pão da vida. Ele se oferece. Já não é mais o maná, como nos pais comeram no passado, mas agora o próprio Cristo torna-se pão da vida, né? Por isso que cada missa é isso, né? Nós viemos aqui comungar o próprio corpo de Cristo, ele que transforma
a sua vida em pão para a nossa caminhada. Padre Aimar também, São Pedro Julião, ele compreendeu esta lógica do Evangelho, né? Para São Pedro Julião, a Eucaristia é o maior sinal do amor de Cristo. E Jesus não dá apenas alguma coisa, mas ele se dá inteiramente, né? Vê que as ações de Jesus é plena, por isso ele veio tornar pleno o projeto de Deus, a lei. Vê que lá no Antigo Testamento, maná comia, voltava a ter fome, né? Com Jesus não, com Jesus não terá mais fome, né? Aquele que come deste pão. E o milagre também acontece com a oferta. Havia somente 5 pães e 2 peixes, ou seja, era pouco diante daquela multidão faminta, mas o pouco nas mãos de Deus transforma-se em abundância, né? Então, sempre a minha mãe repetia aquele provérbio, né? O pouco com Deus é muito, né? Então, essa palavra, esse texto do Evangelho vem nos ressaltar isso, né? Ou seja, pouco com Deus acontece então o milagre, acontece a partilha. E Deus realiza grandes obras por meio dos corações disponíveis. Então acolhemos essa experiência bonita então de São Pedro Julião, ele que vem para divulgar a Eucaristia, para fazer a Eucaristia tornar mais conhecida, mais amada, mais bem celebrada e adorada, né? Ou seja, ele tinha acolhendo as mensagens bíblicas, ele lembrava da adoração, né? Vem nos adorar em espírito e verdade. Esta é uma adoração muito profunda, né? No qual o ser humano é chamado a fazer diante do Senhor. E Aimar também, vivendo o seu dom de si, né? Como eu lembrava no início, a sua doação da sua vida, faz essa experiência, né? Deixou seus projetos pessoais para seguir o chamado de Deus. Lembrando o chamado bíblico, quem perde sua vida por mim, a encontrará. Então São Pedro Julião, vivendo o seu dom de si, a sua doação, deixa tudo para seguir o projeto de Deus, doando a sua vida e nos ensinando também a fazer esse caminho, né? Ele que, inspirado por Jesus, deixa aí para nós o testemunho da sua santidade, da sua doação, e nos convida também a fazer a experiência da doação, né? Da nossa vida em oferta para os irmãos. Não basta oferecer coisas, né? Eu preciso oferecer a própria vida, né? Por isso, quem perde sua vida, por mim a encontrará, assim disse Jesus. A Eucaristia nos ensina a viver para Cristo. Jesus também toma o pão, dá graça e parte. E esse gesto anuncia então a Eucaristia, que é a ação de graças. O Senhor continua a alimentar o seu povo com seu corpo e seu sangue. Colhemos então Aimar, que dizia que a comunhão nos faz viver da própria vida de Cristo. Então comungar é viver da própria vida de Cristo. Por isso ele acolhe essa inspiração paulina, né, de São Paulo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é a síntese, né, para ele do dom de si, da doação, da entrega. Então, acolhendo essa liturgia de hoje, a multiplicação dos pães, colhendo aí essa inspiração de São Pedro Julião, né, sobre a doação da sua vida, que nos coloquemos também diante de Deus, doando, né, a nossa vida, a nossa caminhada, e perguntar: o que estamos colocando nas mãos de Deus, né, durante o nosso dia? Eu renuncio muita coisa para deixar fazer a vontade de Deus, né, porque rezamos no Pai Nosso, né, seja feita a vossa vontade. Isso é doar, né, doando aos poucos a nossa vida. Ou apenas eu coloco algumas coisas e outras não, de meu interesse, né? Então estou doando. A Eucaristia nos leva a sair de nós mesmos, como levou São Pedro Julião, né, esse esvaziamento, né, ou seja, esvaziar de si mesmo para acolher Jesus, para acolher a Eucaristia, para viver uma missão, uma vocação. E quem se alimenta de Cristo é para o serviço também, né? Porque a Eucaristia nos ensina o serviço. Jesus, lá no lava-pés, mostra para eles, né? Eu lavei os pés, agora vocês também devem lavar os pés uns dos outros, né? Então a Eucaristia deve ser para essa doação, doar
a nossa vida para os irmãos e irmãs. Então, celebrar a Eucaristia nos compromete, nos leva a esse amor profundo ao irmão, à irmã. Então, acolhemos essa liturgia de hoje. Peçamos a São Pedro Julião que venha sempre interceder por nós, na nossa caminhada. E como eu lembrava no início da missa, quando ele foi organizar os documentos finais para aprovação da congregação, havia uma certa dificuldade em aprovar a congregação, porque já tinha muitas congregações. E quando ele fala da primeira comunhão de adultos, aí sim há uma abertura muito grande, das autoridades da época para esse carisma, Então, aí está os adultos hoje aqui e faz parte da nossa caminhada, da nossa missão, Está dentro do carisma, eucarístico, a primeira comunhão dos adultos. Então, acolhemos nossos irmãos que estão aqui hoje para comungar, pela primeira vez, que essa experiência eucarística possa transformá-lo e ajudar cada vez mais no crescimento espiritual, na vida de oração, Como diz para Elias, o anjo disse para Elias: levanta-te e come, que o caminho é longo, Então a Eucaristia é para isso, para nos ajudar a crescer, fortalecer a nossa caminhada, para que nós também possamos servir melhor a igreja. Convido vocês então a ficarem em pé. Vamos professar juntos a nossa fé em nossa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.